E aí galera, tudo bem pessoal? Como é que vocês estão? Então sejam muito bem-vindos, meu nome é Rubens Albuquerque e vou estar trabalhando com vocês nessa mini aula sobre o que se fazer para tornar um sysadmin. Falando um pouquinho da minha experiência, eu tenho mais de 20 anos de experiência nessa área de TI, na área de infraestrutura, só que nem sempre foi assim. Já tive do outro lado, fazendo técnico em redes, a faculdade na escola Alcides Maia, e fui buscando sempre uma constante evolução nesse mercado. Né? É um mercado que exige bastante da gente, constante atualização, e que a gente sempre saia da zona de conforto. Então comecei lá na década de 90 trabalhando com infraestrutura física, quer dizer, vamos falar os nomes da época, né? Com a manutenção de hardware e software, instalando Windows 95, 98, 3.11, fazendo os altexec.bat, os config.sys. E esse processo perdurou um tempo. Depois eu comecei a trabalhar na parte física, montando as redes locais, trabalhando com cabeamento estruturado, com switches, com roteadores, com hub, né? Montando a topologia de rede, topologia em estrela, com as melhores práticas para funcionar adequadamente nas instituições. Visualizando isso, eu percebi que logo ali na frente tinha uma outra profissão, né? Tinha um outro cara desempenhando um papel bem bacana, que era o administrador de rede. Ele trabalhava na época com Windows, trabalhava com Windows NT 4.0. Então o que eu percebi? Eu vi que era ali que eu queria estar, mas na zona de conforto não seria possível. Então a gente teve que investir tempo em estudo para buscar essa qualificação. Então eu comecei a trabalhar com Windows NT 4.0, foi a primeira experiência com Windows Server que eu tive. Em contrapartida, na paralela, eu percebi que o pessoal estava utilizando o tal do Linux, né? E aí eu comecei a estudar o sistema, comecei a trabalhar com o Linux, comecei a me especializar com esse sistema operacional. Então trabalhei em paralelo muito tempo com Windows e com Linux, muito forte na área de redes, e infraestrutura trabalhando com switches e roteadores, com a parte de VLAN, tabela de roteamento, RIP, USPF, BGP, né? Porque eu também via o mercado que estava surgindo dos provedores de internet. Então veja que na área de redes de computadores, a gente tem um leque muito grande de opções para que a gente possa se especializar. Pode ser na parte de Windows, pode ser na parte de Linux, pode ser na parte de conectividade, de switches, roteadores, enfim. Tem a parte de firewall, tem a parte de backup, tem a parte de observability, né? Com essa parte de NOC, de monitoramento de aplicações, de sistemas, de indisponibilidade. Então tem muita coisa legal para a gente fazer, mas o principal é tomar a decisão, tomar o foco, sair da zona de conforto e principalmente se especializar, identificar rapidamente qual é o caminho que você deseja seguir e trabalhar, trilhar esse caminho, buscando as melhores práticas, os atalhos e os estudos necessários para se formar um bom profissional. Isso é muito importante e eu estou aqui um pouquinho para passar minha visão para vocês, um pouco dessa visão de mercado e se especializar. E hoje, na parte mais moderna, tem o engenheiro de redes, o engenheiro DevOps, o arquiteto cloud, que é o que está bombando no momento, digamos assim. Então, nessa nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o mercado de trabalho. No final da aula, eu me comprometo com vocês a escolhermos numa enquete um conteúdo para fazermos uma ou duas aulas de hands-on, de configuração bem prática em algumas coisas em um dos provedores de cloud. E a Michelle, do comercial do Alcides Maia, vai ter um recadinho também bem bacana para passar para vocês. Espero que gostem. Qualquer dúvida é só me chamar. Tá Então, bom? pessoal, tudo bem? Como falamos, né, previamente, vamos fazer a nossa aulinha aí de sysadmin. Lembrando, toda e qualquer dúvida, basta entrar em contato com a Escola Alcides Maia ou comigo também, tá o e-mail aí, né, para que a gente possa se comunicar da melhor maneira possível para resolver todo e qualquer problema, qualquer dúvida que tenha ficado. Então vamos seguir com a nossa aula de sysadmin, o que a gente precisa fazer, qual é a nossa visão, qual é a visão que a gente tem que ter para se tornar um administrador de redes moderno. Ok? Combinado? Vamos lá. O que acontece, né, com a questão sysadmin e DevOps? Sysadmin vem de System Administrator. Então, o administrador de sistema, nosso administrador de redes, o cara que vai trabalhar com Windows, com a plataforma Linux, né, principalmente falando voltado ao segmento de servidores, ok? Porém, também tem uma outra parte, uma outra fatia do mercado da área de redes, redes locais, que dentro da empresa tu vai ter o switch, tu vai ter o roteador, tu vai ter o modem, tu vai ter a operadora de telecomunicações largando o link, a rede wireless. Então também tem espaço para esse profissional. A área de redes, na realidade, ela teve uma
um grande boom, né, uma grande demanda de sub-áreas que tem uma valia, uma grande importância. Todas elas são extremamente importantes. Basta ver, né, como a gente vai direcionar a nossa carreira, o que a gente quer hoje, o que a gente pensa para o futuro, acompanhando as tendências de mercado. Então, neste contexto, né, o que acaba acontecendo? Para quem for trabalhar numa operadora de telecomunicações, um provedor de internet, é óbvio que a pessoa não precisa se especializar tanto num primeiro momento em um Windows ou em Linux. Mas o que é legal? O legal é a parte de monitoramento, observability, conhecer os ABICs, Nagios, outras ferramentas, né, de monitoramento de rede, conseguir configurar um microtik, conhecer de Cisco, né, de equipamentos de telecom, configurações, conhecer protocolos de rede, fazer OSPF, BGP e assim por diante. E tem a parte do pessoal da infraestrutura interna, que a gente chama também nas empresas, que é o pessoal que vai trabalhar cuidando do AD, cuidando do servidor de arquivos, do servidor de impressão, do servidor DNS. Então, são alguns dos segmentos que a gente tem, né? E a parte que fala aqui em DevOps é aquele cara que vai conhecer um pouco de Development e Operation, e operações. Ou ele vai ser um cara de operações que vai estar embutido, né, vai fazer parte de um time de desenvolvimento para poder dar as melhores práticas da vida e o ciclo contínuo das aplicações. Então isso aí são coisas bem modernas hoje, né? Uma área bem legal que tem a área do DevOps, né? O analista DevOps, o especialista DevOps, o engenheiro DevOps. Então é uma área já pensando no futuro, o futuro que está acontecendo agora, né? Então a gente abre o LinkedIn e vai procurar essas vagas, são muitas, inclusive remotas, independente do tempo estar hoje com pandemia ou sem ela, a gente tem essas vagas com uma grande demanda de trabalho remoto, né? Então tu pode estar no Brasil e trabalhar para se tu conhece bem inglês ou outra língua, tu pode trabalhar para fora, ou tu pode estar fora do país e trabalhar para alguma empresa aqui dentro. Então já está tendo essa quebra de paradigma, né? Mas voltando aqui, né? O que acaba acontecendo com esse perfil que vai para a área do DevOps, que é a área mais atual, que está bombando, que está com o mercado bem aquecido. Esse cara provavelmente era um administrador de redes, ou ainda pode ser um administrador de redes, não tenho por que não ser, né? E aí, esse cara, né, essa pessoa, esse cidadão aí, ele conhece a parte de Windows, conhece a parte de Windows Server, de PowerShell, conhece um pouquinho, de repente mexer no registro do Windows, está acostumado com path, com caminho de ambiente, um pouco com código, né? Ou então um cara que trabalha, né, a pessoa que trabalha com o Linux. E aí com o Linux a pessoa já tem uma vivência maior com comandos, com arquivos de configuração, de não ter tanto instalador next, finish, ter que fazer algumas coisas mais roots, né, mais por debaixo dos panos. E aí está acostumado com a linguagem de programação Bash, Shell, Perl, Java, Python, enfim. Um administrador de redes. Uma coisa que a gente sempre fala na aula, né, do administrador de redes, dentro da escola Alcides Maia, seja no curso técnico em redes, ou seja na faculdade, é que o bom administrador de redes ele tem que saber trabalhar com arquivo, ele tem que editar arquivo, ele tem que conhecer variável de ambiente, e não somente utilizar um utilitário gráfico para fazer aquela configuração, porque isso vai dar para ele muita bagagem, muito raciocínio lógico, muita detalhe e indentação de arquivo, e isso facilita hoje para as coisas mais modernas, né? Depois a gente vai falando aí desse profissional e para uma parte de Cloud Management, seja na Google, na AWS, na Azure. Então ele vai administrar a parte de Cloud Computing de uma empresa, de uma instituição, então ele pode pegar o Windows Server, o AD dele, e ao invés de ter dentro da empresa, ele pode pegar esse AD e levar para a rede, né? Para a cloud, para esse AD estar lá na cloud, lá na Azure, lá na Azure, lá na AWS, vai estar rodando o AD e simplesmente assim não precisa ter aquele investimento na rede local, de ter um no-break, de ter uma máquina muito forte, uma máquina com mais memória, com mais recurso de processamento para aguentar a quantidade de usuários. A mesma coisa vale para um servidor de bancos de dados. A gente vai lá e coloca na nuvem. Então tu ganha em segurança, elasticidade, backup, né? Tem várias coisas que a gente acaba
ganhando a nível de vantagens. Então tu vai ser um Cloud Management nesse caso. Só que nem todos os itens a melhor forma de fazer pela tela bonitinha da cloud, pelo navegador web ali clicando nos itens. Algumas coisas tu vai ter que usar a SDK, né, a console, a parte de CLI, a parte de cliente, de dar comandos, de executar funções via comandos nessa cloud, seja na Azure, seja na AWS, na Google ou em qualquer outra, ok? Então a gente tem essa linha, né, do administrador de redes, o cara que administra uma rede Windows ou Linux localmente, com os servidores ali, que tem que se preocupar com backup, com disco físico, como é que está a saúde do disco, a saúde do ambiente, mas também tem a possibilidade de portar esses recursos para a cloud e colocar lá juntamente com as melhores práticas no teu player, né, no player que vocês escolheram para o mercado. E aí também, conforme a tua experiência, conforme o que tu vai vivendo, tirando um pouquinho esse mundo de ter um servidor de arquivo, um servidor de impressão, um servidor de autenticação de usuários, um SSO, né? Tu ter um firewall, enfim, trazendo para uma outra experiência que daqui a pouco tu vai ser um sysadmin, um administrador, não em si da rede, mas um cara mais voltado à aplicação, o cara que vai sustentar o banco de dados da empresa, que vai ter uma aplicação web, que vai usar rotinas através de APIs, que vai ter um load balancer na frente, vai utilizar uma CDN, um CloudFront, enfim, ou qualquer outro player do mercado. E aí tu vai ter que cuidar destas outras plataformas. Tu já está indo para um sysadmin focado numa arquitetura de soluções de uma aplicação. E esse profissional está sendo bem buscado pela maioria das empresas hoje, porque as empresas estão muito dinâmicas, está tendo muito deployment, elas estão atualizando o sistema, às vezes sem downtime, uma vez por dia ou várias vezes por dia, tem ambiente de stage, tem ambiente de produção, tem ambiente de homologação, tem ambiente de desenvolvimento. Então é uma outra característica que alguns System Administrator estão, né, os administradores de sistemas, estão migrando para esta outra parte, para este outro nicho de mercado. Então ali, como a gente estava falando, né, nesse formato todo de contexto, um administrador de redes numa pequena empresa, um escritório de advocacia, uma farmácia, um escritório de contabilidade, uma rede de hotel, um restaurante, uma academia, né? Ele pode trabalhar no formato CLT, né, fixo dentro do local, ou ele também pode ser um consultor que vai lá esporadicamente prestar a sua consultoria, o seu serviço por demanda, por chamado, enfim. E geralmente esse cara, esse profissional, ele pode ser meio generalista, né? Ele pode conhecer um pouquinho de cabeamento estruturado, né, para montagem de racks, para expansão, para essa parte da expansão de redes, pontos lógicos, ele pode fazer as configurações de segurança de uma rede Wi-Fi, ele pode conhecer a parte de aplicativos, né, porque às vezes tem que dar um suporte a um usuário, ele tem que conhecer um pouco de manutenção de equipamentos também, fazer a montagem, troca de disco, limpeza, né, trocar um HD, botar um SSD, enfim, e administrar os servidores e resolver os problemas pertinentes a isso. Nunca esquecendo do monitoramento, é muito importante estar monitorando, né, o teu parque, independente de ser um consultor externo, né, um cara que vai ser pago para fazer esse tipo de serviço na empresa, ou tu ser um funcionário. E nesse contexto aqui, tem muitas empresas de pequeno e médio porte que trabalham nesse formato para administrador de redes, para o sysadmin Linux ou Windows, e tem empresas de segmentos muito maiores que separam esse formato de trabalho em duas frentes. O pessoal que cuida da TI corporativa, que vai cuidar dos bens da empresa, como servidores, o controle de acesso de usuários, né, o sistema de CFTV, das câmeras, de câmera IP, de wireless, de firewall, a parte corporativa. E tem o outro time de infraestrutura, de sysadmins, que vão trabalhar com o quê? Eles vão trabalhar voltados ao produto final, o que entrega para o cliente, né? Então, se tem um site, se esse site trabalha com a operadora de cartão de crédito, se tem os dados do usuário, se tem que cuidar com a LGPD, com essa questão dos dados, enfim, se é um sistema acadêmico, se é um ERP,
se é um sistema financeiro, enfim. Então tem essa outra parte do sysadmin que não vai se preocupar com a TI corporativa. É um outro profissional que vai cuidar com o produto final da empresa, né? Então a gente tem que cuidar aonde a gente deseja trabalhar. Tu quer trabalhar na TI corporativa? Show de bola! O Alcides Maia tem no curso técnico em redes, na faculdade, tem muita informação sobre essa área, muitos laboratórios legais para vocês efetuarem com os professores. Se vocês desejarem ir para a área já mais saindo da TI corporativa da instituição, trabalhar com uma consultoria, ou de repente ir para a área de sysadmin, que é focada no produto, que conhece um pouco de arquitetura de software, um pouco de arquitetura cloud, DevOps, sistema operacional, vai programar um pouquinho, bancos de dados, enfim, Alcides Maia também contempla em algumas das suas matérias esse portfólio aí para ampliar os teus conhecimentos. Então a gente tem que escolher, né, qual é o nosso objetivo de carreira e onde a gente deseja trabalhar. Perfeito? Com relação ao salário, essa parte é muito complicada a gente falar, porque tu não pode ir no escritório da esquina que tem 4 computadores e querer ganhar 10 mil reais. Tu também não pode ir numa super empresa e querer ganhar 10 mil reais. Existe algumas questões que transpõem isso, né? Então, essas informações que estou passando para vocês são informações reais, né, do site Vagas. Então a gente vai vendo aí, ó, quanto ganha um administrador de redes. Os salários foram calculados com base nos valores informados pelos candidatos do vagas.com. Então é um site, tu vai lá, tá lá a pesquisa. Né? Aqui eu não tô, ninguém está inventando esses valores aí. Ah, mas é fácil chegar nesse valor? Cara, não é fácil. Uma criança demora 9 meses para nascer. Então não é hoje que a gente vai conseguir rapidamente esse conhecimento. Isso é algo que tem que ser adquirido. Então vamos lá. Um administrador de redes de uma corporação média, né, uma corporação média aí, um júnior, né, na faixa de R$ 2.600 o inicial. A média é R$ 3.697 e de repente nessa empresa, com essa corporação média, R$ 5.171. Então vamos fazer assim, ó, como é que a gente vai medir o que seria essa instituição? Tu pode pegar até a própria Alcides Maia como exemplo. A Alcides Maia é uma instituição que se encaixa nessas métricas de mercado, que a gente está vendo os valores aqui. Pensa naquela imobiliária grande, naquela imobiliária famosa aí que tem na tua região. Não vou citar nomes aqui, mas também vai girar nessa faixa. Tu vai numa rede de supermercado, também vai girar nessa faixa aí, conforme, muito importante, o nível de experiência. Eu não vou terminar um curso técnico hoje, fazer uma faculdade e já sair para o mercado com os maiores índices, né, de salário. Então isso não vai acontecer, salvo raríssimas exceções. O que acontece é que tu vai trilhar um tempo com a experiência. Então, independente da tua idade, o que acaba acontecendo é que a tua bagagem de conhecimento ela vai te propiciar, ela vai te proporcionar que tu chegue naquele patamar. Só que tu tem que ter uma visão, é necessário que a gente tenha uma visão. Eu não posso estar na zona de conforto, trabalhando naquele local que tem 10 computadores, 2 impressoras, 8 notebooks, 3 redes Wi-Fi, achando que nesse local eu vou conseguir chegar numa vaga de R$ 5.000. De repente, o tipo de produto que a empresa trabalha, que ela vende, que ela fornece, o software, enfim, o teto dela para pagar a tua mão de obra é R$ 3.000. Então a gente também tem que ter esse alinhamento de expectativa e realidade com relação ao local que a gente está trabalhando e a política, né, se policiar o que eu espero deste local. Né? E será que eu já não cheguei no meu limite? Será que eu já não estou numa zona de conforto? Será que eu não tenho que buscar mais conhecimento e me arriscar, me aventurar numa outra vaga? Então são reflexões que ficam aí para a gente. Bom, tabela de salário por tipo de empresa, né? Então aqui tem uma tabelinha geral, não vou ficar lendo isso aqui com vocês, depois vocês podem pausar essa nossa videoaula para que vocês possam acompanhar aí o piso salarial, a média salarial e o teto, né? O valor hora que a gente tem. Isso aqui também não foi inventado, se tu pegar essas informações tu encontra aí facilmente na internet.
Mas vamos lá, uma coisa que eu falei legal, ó. Se tu for trabalhar num provedor de acesso às redes de comunicação, cara, que nomezinho grande para dizer assim, ó, provedor de internet, meu querido, tá? Então nesse cara aqui, um piso salarial é R$ 1.961, a média naquele valor, o teto R$ 3.000, mas isso aí de repente pode ser que seja num provedor pequeno, né? Aqueles provedores que tem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 clientes, de repente numa Oi, né? Numa Vivo, numa NET, pode ser que teu valor seja bem maior. Vamos dar mais um outro exemplo aqui que é legal, né? Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. Olha os valores que nós temos aqui, 5.000 a 8.000. Aí tu vai olhar isso, pô, mas eu não ganho isso na minha empresa, eu faço exatamente isso. Tá, mas vamos pensar, tua empresa é uma empresa que tenha 2.000 funcionários, 4.000 computadores, uma sede própria de 7 andares? Será? Nesse caso a gente estaria nessa faixa salarial. Agora, se tu trabalha numa empresa que tem 10 computadores, 5 notebooks, uma rede Wi-Fi, 3 impressoras, tu não vai conseguir, né? A gente não vai cair nessa parte, né? nessa quantidade, nesse formato de valores aí. Então a gente tem que ter aí o bom senso também, né? De, mais uma vez, o alinhamento de expectativa com a realidade. De onde é que está saindo esses valores, Rubens? Rubens, me informa. Né? Não é o Rubens, não é o Cid Maia que está inventando. Isso a gente pode pegar lá, ó, salário.com.br, salário em todos os estados. Então, nesse local, tu vai pegando essas informações. E outra coisa que o pessoal me pergunta muito, Rubens, vem cá, o que é o júnior, o que é o pleno, o que é o sênior? Né? Então, ali, ó, um administrador de redes júnior, até 4 anos de experiência. Mas não é aquele cara que está acomodado naquela rede que tem 4 PC, que ele instalou lá um Windows 2008 server e nunca mais mexeu, que está rodando liso, bem, que ele está se focando simplesmente em dar o apoio ao usuário, remover um vírus. Né? Então não é bem esse o perfil. Um júnior é aquele cara que está lá batalhando, constantemente evoluindo, trabalhando, de repente já trocou de empresa, dando upgrade de carreira, né? Então, até 4 anos. Um pleno de 4 a 6 anos. Né? Aquele cara que já tem mais experiência, às vezes já trabalha em locais que tenham mais 1 ou 2 pessoas para trabalhar com ele, que já de repente pode ser que tenha até um perfil de liderança, mas não que seja pré-requisito. Combinado? E o administrador de rede sênior, aquele cara que tem acima de 6 anos na empresa, até sua demissão, é um cara que está lá trabalhando dia a dia focado e tem mais expertise, né? Nota, no júnior e no pleno eu não me referi muito a nível de estar na mesma empresa até a sua demissão, como fala no salário por nível profissional. Mas um sênior sim, né? E isso, como eu falei, toda moeda, né, tem 2 lados, a gente tem que cuidar. Não adianta tu ficar numa rede com 10 computadores, com Windows 2008 server ou um Linux muito antigo instalado. Ah, mas eu tô há 10 anos trabalhando nesse local, já sou um sênior. Cara, na hora que tu for pro mercado, o mercado vai te engolir. Tu vai ir para uma outra vaga, numa outra instituição focada, que o core dela é redes, né, que a gente vai pro dia a dia pro fight, matar lá um leão por dia em redes. Tu não vai nem conseguir um salário talvez de júnior, tá? Porque essa empresa é muito pequena. Então a gente tem que ter essa noção. Então isso é muito importante para a gente compor o histórico salarial, entender um pouco do que é o júnior, o pleno e o sênior. Fico à disposição de vocês pelas redes sociais do Alcides Maia, pelo e-mail, por todos os canais, para que a gente possa trocar essa informação e debater um pouquinho sobre esse coach, né, de carreiras aí. Então, na rede, né, falando a nível de rede local, o que o cara tem que ser para ele ser bom para uma empresa, tá? Para trabalhar naquela área, naquele segmento, para que ele possa ter uma boa desenvoltura, garantir, obviamente, o seu emprego e uma qualidade de entrega, para que ele seja realmente uma peça fundamental que vá colaborar com o dia a dia dessa instituição. Então, ele tem que conhecer o firewall, seja o pfSense, seja um firewall em Linux,
seja uma appliance de firewall qualquer. Tá? Então ele tem que conhecer firewall, é importante que ele tenha noção de uma regra de entrada, uma regra de saída, um filtro, né? Equipamentos de rede, ele tem que conhecer o hub, ele tem que conhecer o switch, ele tem que conhecer o roteador, saber configurar esses dispositivos, né? Criar uma VLAN, criar uma tabela de roteamento. Então isso é de suma importância. Roteador wireless, deixar o SSD da rede pública, deixar o SSID da rede oculto, escolher o melhor padrão de criptografia, escolher o melhor canal. Hoje, na frequência 2.4 GHz, é muito complicado a gente ter um canal bom de comunicação num prédio comercial de 10 andares e 10 salas por andar. Vai ter sobreposição de canal, tem que estar constantemente atento, olhando qual é a melhor opção, né? Dos softwares clientes, tem que conhecer o Windows, tem que conhecer o Linux, tem que conhecer o Mac, conhecer um pouquinho de tablet, manutenção de computadores, parte de cabeamento estruturado, né? Trabalhar com impressora, mexer na interface web da impressora, com cadastrar o scanner para enviar e-mail, né? Ou para salvar num diretório compartilhado na rede. Então, do sysadmin voltado à intranet, olha, entregando a idade, meus amigos, intranet, né? Na rede interna da empresa. Então essas aí são expertises, são práticas que a gente tem que saber. E, mais uma vez reforçando, no curso técnico, né, da Alcides Maia na faculdade, vocês têm disciplinas que trabalham com esses itens aí. Ok? Bom, aí a gente já começa a falar um pouco mais da linha do tempo, se alongando um pouquinho, mas sem me alongar muito, né? Já falei bastante aí com vocês, aproximadamente aí 25 minutos já, pra gente conversar nesse nosso bate-papo, mas tá passando rápido, pelo menos para mim, não tô nem percebendo. Cara, sysadmin, né? O meu tempo aí, tu tinha um servidor local, né? Esse primeiro desenhozinho aqui, tu tinha teu servidor local, esse teu servidor aqui tu instalava um sistema operacional, ou Windows ou Linux, e instalava uma aplicação. Seja um servidor de banco de dados, seja um Active Directory, seja um Samba com o Linux, seja um firewall. E quando eu comecei, nem se falava em virtualização. Por quê? Porque, cara, as máquinas tinham 256, máquina top de linha tinha 256 MB de memória. Acredita nisso? Talvez muitos de vocês nem consigam imaginar isso, né? Bom, ou até menos já teve, mas enfim. Então tu tinha que brigar lá com os recursos da máquina. Então tu montava uma máquina com um processador, botava lá 128, 256 MB de memória, tu tinha que fazer swap em disco, usar memória virtual no disco, porque faltava memória RAM. Tu não tinha essa explosão de hardware, né? Então o administrador de redes, lá o sysadmin, trabalhava nesse formato. Montava uma CPU, falando de CPU, não. Montava lá um gabinete, né, uma torre, placa-mãe, CPU, memória. Esse aqui é o servidor de arquivos, esse outro aqui é o firewall, esse outro é o banco de dados. Então tu tinha vários servidores dentro do teu rack ali, né, quase como se fossem esses data centers bonitos que a gente vê das empresas, para sustentar a tua aplicação. Com o passar do tempo o hardware foi evoluindo, e aí a gente começou a ter mais capacidade de processamento e mais memória no host, né, no computador, lá no servidor. E aí tu começou a trabalhar com a virtualização, o Hyper-V, o Xen, Citrix, a VMware, entre várias outras ferramentas. Hoje tu vê o Proxmox, e existe várias ferramentas de virtualização, VirtualBox, enfim. E aí nesse contexto, né, da virtualização, tu instalava o teu SO físico, né, que seria o hospedeiro, a aplicação, e aí depois tu ia dividindo em várias caixinhas de consumo de processamento e memória, instalando o sistema operacional, e dentro desse sistema operacional tu instalava a tua aplicação. E aqui já teve um paradigma, né, a nível contemporâneo falando, que muitas pessoas do ambiente de administração de redes, que nem na primeira ilustração, olhavam com desconfiança essa parte de virtualização, né? Porque realmente, em alguns primeiros exemplos ou nas primeiras adaptações, tínhamos alguns problemas e era difícil de contorná-los. Mas foi uma evolução natural. Hoje é muito difícil tu chegar numa empresa que não tenha um ambiente virtualizado, né? Até pela questão de
de custos em si. E na virtualização vale lembrar que tu pode ter, por exemplo, um servidor de virtualização Windows e hospedar sistemas Linux, Mac, qualquer outro, pfSense, Unix, enfim, dentro dessa arquitetura, tá? Não, ou Linux, tu ter como sistema de virtualização e hospedar outros sistemas operacionais. É bem tranquilo. Nota que isso já é parecido com a outra evolução que a gente tem atualmente da parte de Cloud Computing. Então aí a arquitetura tradicional de um sysadmin é a aplicação rodando sobre um sistema operacional que roda sobre um hardware. Na arquitetura virtual a gente tem as máquinas virtuais que rodam sobre um hypervisor, pode ser o VMware, pode ser o Hyper-V, pode ser o VirtualBox, e esses, né, já utilizam diretamente um sistema do hardware ali para comportar a arquitetura virtual, né? Então aqui num data center ou em algo mais robusto, tu pode, por exemplo, usar a ferramenta VMware e dentro dela ele é o SO instalado em cada uma dos hosts que vai provisionar um pool de recursos compartilhados para suportar as tuas VMs, né, as nossas máquinas virtuais. Então aqui uma transposição da arquitetura tradicional até a arquitetura virtual, ok? Bom, indo já para o final desta nossa aula, né, falando rapidamente aqui sobre a carreira. Hoje o mercado foca muito o sysadmin, né, falando a nível de grandes corporações, principalmente se for focar no produto final, no que ela vende, agrega valor, que gera receita e é onde vocês vão trabalhar. Então tem a AWS para a gente conhecer como cloud, tem a Azure da Microsoft e da Google. Eu gosto de dar bastante um destaque para a Azure com relação ao AD, porque o AD tu não precisa, mais uma vez falando, né, recapitulando, o AD, o Active Directory, a gente não precisa ter dentro da rede local, né, a gente pode ter ele na Microsoft Azure, rodando lá, basta ter o link de internet no local e aí tu faz a autenticação do usuário, então o recurso não está dentro da tua empresa. Tu pode integrar lá com Office 365, então tem muita coisa bacana que dá para fazer nesse ponto, de tirar, se tu tem uma rede Windows, né, de tirar ela e colocar ela na nuvem, ou ter um backup, ter uma redundância, né? Imagina tu tem a tua rede local, e aí queima o teu AD, vai parar a tua rede, roubaram os servidores, ele já está replicado lá na nuvem, tu dá o start, ou em tempo real, ele já começa a responder de lá. Então aí a AWS, a Google e a Azure. Então é importante a gente saber disso, né? A gente ter essa ciência desses players aí. Bom, e aí falando um pouquinho do sysadmin mais moderno, mais atual, o cara que vai trabalhar para uma empresa que desenvolve lá a GetNet, a Nubank, a Checklist Fácil, né, a C6 Bank, enfim, vai trabalhar nesse mundo aí. Muita gente usa o Docker, né? Então o Docker ele não é um sistema virtualizado tradicional. O Docker nós temos recursos isolados que utilizam bibliotecas do kernel em comum entre o host e o container. O Docker possibilita o empacotamento de uma aplicação ambiente inteiro dentro de um container. Cara, isso é muito legal. Tu pode criar uma receita de bolo e aonde tu enviar, para qual pessoa que tu enviar essa receita de bolo, vai funcionar. A pessoa não vai ter que instalar um sistema operacional, dar comandos para configurar. É só pegar aquele arquivo e rodar que sai funcionando. Então é algo que facilita muito o tempo de deploy, o tempo de configurar uma máquina. Imagina tu instalar o Linux, ou escolher uma máquina pronta na Google Cloud, ou na Azure, ou na AWS, aí depois baixar as dependências, instalar o Apache para um servidor web, ou o Nginx, botar um certificado. Então esse deploy, tudo tu poderia fazer num Docker e só subir esse container lá. Então algo que a gente ganha bastante tempo, né, em velocidade. Então rapidinho aqui, containers versus máquina virtual. Num sistema tradicional, a gente tem ali o hardware, né, o servidor físico, o sistema operacional que vai rodar o SO, o hypervisor, que é essa camada que vai ter o sistema operacional, as bibliotecas e os aplicativos. Nota o seguinte, se tu tem aqui uma máquina com 8 GB de RAM, Linux ou Windows,
e tu vai botar um outro Linux ou um outro Windows a rodar como sistema operacional, tu vai ter que prover muita memória RAM para esse cara e muito processamento, para ele não ficar lento, para não dar problema. Então nota que tu consome muito hardware, por quê? Porque tem ainda uma camada de sistema operacional aqui ativa. Agora, quando a gente usa o Docker, a gente tem o servidor físico, um Linux, por exemplo, instalado, e a camada do Docker, que simplesmente a gente vai utilizar as bibliotecas para fazer rodar o nosso aplicativo. Então tu tira o consumo, tu não tem esse consumo de processamento e de memória do Guest OS. Isso reduz drasticamente o peso de uma aplicação, o peso que vai ter o teu servidor físico ou o teu servidor virtual recebendo essa demanda. Então isso é uma questão bem legal, bem bacana, sem contar que a gente pode priorizar, indo para a linha do Kubernetes, qual percentual de vCPU tu vai utilizar para cada recurso, qual percentual de memória, bem justo, bem configurado, bem aplicado, bem dimensionado para aquela aplicação. Então isso é algo bem legal também, que acaba dando uma grande sacada, uma grande diferença até mesmo em custo. Hoje, com o dólar alto, a gente tem que cuidar muito com os recursos em cloud, né? Então, o administrador de redes moderno, o sysadmin, ele tem que estar atento na cloud. É muito bom criar uma instância na cloud, uma EC2, uma Computing Engine, um host, né? Mas será que ele está usando realmente todo o hardware que tu colocou? Será que ele não poderia ser uma instância menor? Qual o custo disso, né? Tu tem que trabalhar muito com essas métricas de monitoramento, porque cloud é bom, mas cloud é caro, né? Tem empresas que às vezes não vão pagar um sysadmin num primeiro momento para ele ficar monitorando toda a parte cloud. Então tu, como consultor, vai ter que utilizar as melhores práticas para deixar algumas coisas mais automatizadas para o teu convívio, para a tua administração, porque tu não vai estar sempre atento àquele cliente. Então a parte de observability, não só de recursos como memória, tráfego de rede, se o load balancer está certo, se a CDN está ok, o WAF a nível de firewall, mas também a nível de custo. Criar alerta de custos para ver se fica legal, se está direitinho, se está tudo ok, se não tem nenhum tipo de problema maior, né? Então fica aí a dica. Vantagens de usar Docker, né? Falando do sysadmin moderno, a gente tem que conhecer essa parte Docker. É a portabilidade, a padronização, a modularização e o pacote completo. Então o Docker é muito fácil de tu levar para outras plataformas, rodar num Mac, rodar num Windows, rodar no Linux, rodar num servidor em cloud. Tu padroniza o ambiente de stage, de dev, de homologação e de produção através de Docker, né? Para que as releases, as builds saiam todas corretas. Então a gente consegue controlar o versionamento. Falando em versionamento, né, a parte de DevOps, que a gente falou lá no início do administrador de redes, o sysadmin moderno. O cara está na sua máquina, ele está ali construindo, buildando a imagem, deixando ela pública ou privada, por exemplo, no Docker Hub. Ele tem o seu Dockerfile e todos os seus sources, os pré-requisitos para funcionar no GitHub. Então a gente tem que saber trabalhar com o Docker Hub, com o GitHub, saber buildar a imagem, né? Baixar a imagem para rodar lá na AWS, na Google, enfim. Então todo esse círculo, né, do CI/CD a gente tem que trabalhar para colocar em produção na nuvem. Então DevOps, né, essa parte de operações e desenvolvimento, trabalha muito integrado. E aí lá a gente vem, como vem falando, né, como ferramenta de DevOps, a gente tem o Ansible, Terraform, Puppet, Jenkins. Então tem muitas ferramentas que a gente tem que conhecer, que é por código, né, para a gente poder automatizar o deployment do sistema. Poxa, hoje uma estrutura grande, que se tu fosse por clicar nos itens da Amazon ou da Google para criar ela e configurar os servidores, a VPC, os recursos em cloud, que tu demoraria, sei lá, 2, 3 dias para botar esse cara em produção, tá lá, tá show de bola, tá em produção. Maravilha. Imagina se um dia uma zona da Amazon ou da Google cai fora do ar e tu tem que fazer o deploy disso para uma outra zona se tu não tem um multi-AZ configurado, porque isso gera mais custo. Tu vai perder 2, 3, 4 dias configurando essa aplicação toda de novo com o teu sistema fora. Então se tu trabalha
com infra as a code, infraestrutura por código, vai ser muito mais tranquilo. Em questão de horas, tu vai conseguir fazer o deploy desta tua aplicação, colocar ela a rodar. Então aqui, para finalizando, né, um exemplo de microserviço. Tu tem um teu laptop, teu computador e roda uma aplicação Node e uma aplicação em MySQL nele. Né? Se o teu notebook como um todo ficar lento, se o Node der pau e travar o Windows, ou se o MySQL der algum tipo de problema e travar, tu pode comprometer a tua máquina como um todo. Na questão de usar o microserviço, tu vai ter um container, um microserviço para usar, por exemplo, o Node.js, e um outro microserviço para controlar o banco de dados. Significa que se o Node.js der o pau, teu banco de dados continua ativo. Se tiver outra aplicação que consome os dados do banco, vai estar ok, não vai sofrer com esse problema. Tá, pessoal? Então aí fica mais essa dica bacana. Eu tinha muito mais coisas para falar com vocês, muito mais bagagem de conhecimento para a gente trocar aqui, porém nosso tempo realmente é curto, já se estendeu. E aí a Michele, né, vai vir passar um recadinho muito especial para vocês com relação à Escola Técnica e Faculdade Alcides Maia, tá bom? Eu vou deixar passar a palavra à Michele para que ela passe esse recadinho aí para vocês, e eu me comprometo, junto à instituição Alcides Maia, aqui na parte do Partiu, ou na próxima semana, ou mais tardar na seguinte, fazer um hands-on com vocês, sem essa parte teórica, mas sim mostrar como a gente pode fazer o deploy de uma aplicação na Amazon, na Google, na Azure, enfim, vou escolher um player. Né? Vamos fazer diferente, vamos pedir para que vocês mandem as sugestões de qual cloud vocês querem utilizar, para a gente colocar uma aplicação cloud native lá. Então a gente escolhe uma e aí a gente, através dessa enquete, e aí a que vencer, a que for a mais votada, né, se a gente tiver como fazer isso, enfim, a escola vai dar um jeito aí pra gente, uma enquete, e a que for mais votada entre a Azure, a AWS e a Google, eu vou configurar com vocês algumas coisas bem legais lá, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, pela companhia, deixo aí com a Michele, e um grande abraço a todos. Valeu! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Michele Soares, eu sou gerente comercial da Faculdade e Escola Técnica Alcides Maia. Eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês que assistiram a aula gratuita de redes de computadores, que se interessaram por esse conteúdo, né? E o que eu posso dizer para vocês é que, gente, não parem por aqui, deem continuidade nos estudos de vocês. O mercado está carente de profissionais qualificados, de profissionais que sabem fazer e atender às demandas exigidas. E é por isso que eu estou aqui, para incentivar vocês a dar continuidade no processo de qualificação. Vocês têm noção da importância de um profissional de redes de computadores? Sem ele, absolutamente nada funciona. É por isso que ele é fundamental dentro de uma empresa, para zelar e fazer com que toda a parte de tecnologia esteja em pleno funcionamento para que os funcionários das empresas possam exercer as suas funções. Imagina um transtorno que gera quando um funcionário chega para trabalhar e a internet não funciona, o computador não liga, fica com aquela tela azul, o telefone não funciona, né? Nada funciona. Então, imediatamente, esse funcionário vai ligar para a equipe de suporte e vai fazer esse chamado para que eles possam sanar esse problema, né? E se esse problema ele não for resolvido, a empresa para, o setor para, né? Porque tudo envolve tecnologia e para isso os equipamentos precisam estar em funcionamento. Então, aí vai vir um profissional de redes, né? Um profissional de suporte e em segundos ele vai resolver aquele problema, né? E a pessoa vai poder voltar a trabalhar e a empresa voltar a funcionar. Imagina só se eles não existissem, o transtorno que seria do básico ao avançado,
como desenvolvimento e implementação de um projeto, passando por toda a parte de segurança e proteção de dados, criação ou expansão de toda a parte tecnológica de telecomunicação de uma empresa. O profissional de redes, ele é fundamental no mercado, e tanto para ser colaborador de uma empresa, quanto para ser um prestador dos seus serviços. Então, você já viu que os profissionais que escolhem essa área dificilmente ficam sem trabalho? Por isso, o campo de atuação de um profissional da área de redes de computadores é onde existem computadores, onde existem tecnologia. Ou seja, todos os setores, todas as empresas que possuem tecnologia são alvo de atuação de um profissional de redes. Então, trabalho não falta, né? Que tal continuar explorando essa área e conhecendo mais sobre esse assunto? Na Alcides Maia, nós temos um combo que ele é perfeito para você que está iniciando nessa parte de tecnologia e está querendo ser um profissional da área de redes de computadores. Nós temos o combo que se chama Os Primeiros Passos para ser um profissional da área de redes de computadores. Bom, basicamente são 3 disciplinas nesse combo, né? 3 disciplinas que são online, com lives ao vivo, que ficam gravadas e disponibilizadas para você assistir quantas vezes você precisar. E essas disciplinas que envolvem esse combo são chamadas de Introdução a Redes de Computadores, Redes de Computadores e Arquitetura e Montagem de Computadores. Essas 3 disciplinas no mercado custam em torno de R$800, se vocês fizerem uma pesquisa, né, sobre esse conteúdo. Na Alcides Maia, essas disciplinas, elas custam um valor total de R$400, o combo das 3 disciplinas. Mas, pessoal, para tudo o que vocês estão fazendo agora, porque o que eu vou falar pode mudar a tua vida. Para você que está assistindo esse webinar, que tem interesse em se qualificar, que está buscando se tornar um profissional melhor qualificado. Para você, nós vamos presentear uma promoção assim, ó, imperdível. Tu vai fazer as 3 disciplinas que eu falei: Introdução a Redes de Computadores, Redes de Computadores e Arquitetura e Montagem de Computadores, 3 disciplinas por apenas R$ 199,90. Gente, é imperdível. Mas essa promoção é válida somente para as 50 primeiras pessoas que clicarem agora mesmo no botão Eu Quero. Vai direcionar para uma conversa no WhatsApp comigo, onde eu vou sanar todas as tuas dúvidas, a gente vai conversar e você vai estar dando o primeiro passo para se tornar um profissional da área de redes de computadores. Então, clica agora mesmo no botão Eu Quero e vamos fazer a sua matrícula, tá? Então, gente, não percam essa oportunidade. Lembrando, válida somente para as 50 primeiras pessoas. Então, não deixa para amanhã. Clica agora mesmo e vamos estudar. Lembrando que a Faculdade Escola Técnica Alcides Maia também oferece o curso técnico em redes de computadores e a graduação em redes de computadores. Clica no botão Eu Quero e eu te explico um pouquinho mais sobre essas 2 possibilidades de cursos que vocês também poderão fazer. O teu futuro começa agora, então agora é o momento de decidir. O mercado, ele está querendo profissionais que saibam fazer. Então a gente vai te ensinar e você vai aplicar tudo aquilo que a gente vai te ensinar no mercado de trabalho. Bom, pessoal, vamos encerrando, né? Eu agradeço muito a atenção de todas as pessoas que me escutaram até agora. Espero que vocês possam se tornar nossos alunos, que vocês possam tomar essa iniciativa, dar o primeiro passo e que possam ter muito sucesso na vida profissional de vocês, porque o sucesso de vocês é vocês mesmos que vão construir, que vão fazer. Certo, pessoal? Um abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!